Olá, sejam bem-vindos à edição 4 do ITC News em Debate. Eu sou Helena de Souza, consultora da área dos tributos federais. Eu sou Paulo Lima Vieira, consultor trabalhista e previdenciarista. Nessa edição, iremos falar a respeito da tributação no regime do Simples Nacional, na construção civil, atividades complementares e especializadas de construção. Para iniciar nossa conversa, vamos relembrar que, em regra, o Simples Nacional é um regime simplificado de tributação, instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, que consiste na unificação de vários tributos. E ele é dividido em anexos, que vão do 1 ao 5, em que cada atividade deve ser segregada para ser tributada em cada um desses anexos, conforme as atividades permitidas nesse regime. Então, temos em várias soluções de consulta que aquelas atividades complementares especializadas de construção civil, elas devem ser tributadas no anexo 3 quando prestadas de forma isolada. E o que seriam essas atividades, Helena? Instalações, manutenções, pinturas? É exatamente isso, Paulo. São essas atividades de conserto, reparo, prestadas isoladamente, né? Ou que consistam em acabamento mesmo. Acabamento em gesso, instalação de portas, de janelas, reparos que não alterem a estrutura, né, do imóvel, da edificação, que sejam só para retomar as funções, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação de gás, entre outras atividades assim assemelhadas, né? E na parte previdenciária, Paulo, como que são tributadas essas receitas do anexo 3 no Simples Nacional? Então, Helena, as microempresas e empresas de pequeno porte, enquadrados no anexo 3, têm a sua tributação, aquelas definidas no artigo 22 da Lei 8.212, tributadas de forma substituída pelos do Simples Nacional. E ainda, elas não estão sujeitas à retenção previdenciária de que trata o artigo 31 da Lei 8.212. Contudo, nós alertamos que quando uma empresa do anexo 3 presta serviço com cessão de mão de obra, estará sujeita à exclusão do Simples Nacional, conforme está disposto no parágrafo 2º da Instrução Normativa 971 de 2009. Helena, para o anexo 4, como deve ser a tributação federal na área de construção civil? Então, Paulo, no anexo 4, os demais tributos federais são tributados mesmo no Simples Nacional, conforme ali a partilha dos tributos de acordo com a faixa de cada contribuinte. Então, dentre as atividades tributadas no anexo 4, nós temos as atividades de engenharia, as obras de engenharia em geral, construção civil, inclusive aquela sobre subempreitada, paisagismo, design de interiores. E, além disso, pode acontecer quando a empresa presta aqueles serviços complementares lá que a gente falou, que tributa no anexo 3, mas se for em conjunto com a obra, vai tributar tudo com a obra. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Paulo é uma incorporadora de empreendimentos imobiliários, né, vai construir um empreendimento e contratou a empresa da Helena para fazer a instalação elétrica, né, e a obra, a construção da obra. E no nosso contrato, a gente determinou que eu vou cobrar R$10.000 para fazer a instalação elétrica e R$100.000 para fazer a obra, totalizando ali o contrato de R$110.000. Nesse caso, a empresa da Helena não pode segregar essas receitas e tributar a instalação elétrica no anexo 3 e a obra no anexo 4. A Receita Federal determina que todo o valor deve ser tributado em conjunto com a obra no anexo 4. Então, eu tenho, quando eu fizer o PG das D, levar essas receitas da construção civil desse nosso contrato de R$110.000 para o anexo 4. E na parte previdenciária, Paulo? Diferente do anexo 3, as atividades do anexo 4, elas terão a incidência da contribuição social previdenciária patronal, aquelas que estão no artigo 22 da Lei 8.212, incidentes sobre a folha de pagamento. E também estarão sujeitas
a retenção previdenciária, de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, quando houver a cessão de mão de obra ou empreitada. Helena, nas atividades concomitantes, como vai funcionar a tributação na construção civil na área federal? Então, Paulo, de fato as empresas podem ter atividades tributadas no anexo 3 e no anexo 4 ao mesmo tempo. Vamos voltar àquele exemplo da empresa da Helena, né? Então, eu tenho um contrato com a tua incorporadora em que eu vou fazer a obra e fazer a instalação elétrica por R$110 mil, e eu fui contratada por uma outra empresa para fazer só a instalação elétrica e nessa outra empresa eu vou cobrar R$12 mil. Então, na minha tributação, quando eu for apurar o PG-10D, a receita que eu tenho com a tua obra de R$110 mil, eu vou tributar no anexo 4, e a receita que eu tenho de instalação elétrica, que eu não vou fazer aquela obra, vai ser no anexo 3. E na parte previdenciária, o que as empresas devem observar quando elas estão assim nessa situação? No aspecto previdenciário, atividades concomitantes são consideradas aquelas em que a ME ou EPP, enquadrado no anexo 4, exerce atividades de forma simultânea a outras atividades do anexo 1 a 3 e 5 da Lei Complementar 123 de 2006. A estas empresas estão sujeitas à retenção previdenciária de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, quando houver serviço com cessão de mão de obra ou empreitada. E devem também recolher a contribuição previdenciária patronal conforme cada anexo e pela atividade concomitante. Isso quando houver o emprego da mão de obra do trabalhador também de forma simultânea nos anexos 4 e anexos 1 a 3 e 5 da Lei Complementar 123 de 2006. O cálculo da folha concomitante corresponderá à multiplicação pela contribuição previdenciária patronal, sua multiplicação pela fração, a qual o denominador, o numerador é a receita bruta no anexo 4, pela receita bruta total da empresa. Salientamos ainda que a folha de pagamento deverá ser feita de forma separada dentro de cada anexo, certo? Anexo 1, 2, 3 ou 5, anexo 4 e, por fim, a atividade concomitante. Nossa, Paulo, então tem bastante questões aí que a empresa precisa analisar, né? E assim a gente termina a nossa 4ª edição do ITC News em Debate. Esperamos ter sanado aí as dúvidas de vocês a respeito desses assuntos. Não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais.